Pronto. Então, vamos lá, né? Na aula passada, a gente começou a tratar, pessoal, da parte de. Na aula passada, a gente começou a tratar dos aspectos qualitativos referentes ao escoamento interno, né? Viscoso. Aí, o que a gente falou, né? Nós falamos, basicamente, como que ocorre, né? O que esse fluido ser viscoso traz de impactos sobre um escoamento que ocorre aí de maneira interna, né? Ocorre aí dentro de uma dada completamente, né, restrito por uma tubulação. Então, a gente disse que esse escoamento, quando ele entra em contato com, que vinha, né, na seção de entrada com o perfil uniforme, na hora que ele entra em contato com o contorno sólido da tubulação, começa a se desenvolver uma camada limite, né? E aí essa camada limite ela vai crescendo na medida que os efeitos viscosos eles vão sendo transportados de uma camada para outra, né, de fluido. E enquanto isso está ocorrendo, a gente diz que o perfil de velocidades ele varia desde uma posição, né, x até uma posição x seguinte, né? Então, U, que é o perfil de velocidades, é uma função da coordenada x, mas que também é uma função radial, né? Então, a depender de que ponto eu estou considerando aqui com respeito a essa coordenada radial, esse perfil de velocidades também muda nessa região de entrada, certo? Então, fora da camada limite, a gente diz que esse perfil, ele permanece, né, constante, mas, na medida que ela vai crescendo, e ela vai crescer até atingir essa linha central aqui, né, todas os contornos sólidos, né, vão estar gerando uma camada limite naquela região, e aí a gente diz que essa região aqui, até que a camada limite esteja completamente que ela atinja essa linha de centro aqui, a gente diz que é a região de entrada do escoamento. Após essa camada limite ter atingido a linha central aqui do escoamento, então a gente tem um perfil de uniforme, que ele é constante de uma posição X para outra, né? Então a gente não tem variação mais do perfil de velocidades ao longo do comprimento do tubo, exceto quando vão estar presentes aí acessórios, curvas, válvulas, bombas, etc. E então, quando eu tiver a presença desses acessórios, que vão estar promovendo, querendo ou não, uma mudança na característica do escoamento do fluido, mudança na configuração desse escoamento, né? Então a gente vai precisar novamente de um espaço, né, uma região de tubulação em que esse escoamento vai estar se adequando a essas modificações, e em seguida, novamente, esse escoamento pode voltar a atingir o completo desenvolvimento. Percebam que se em um dado escoamento você tem trechos muito curtos de tubulação e muitos acessórios nessa tubulação, pode ser que esse escoamento nunca atinja o completo desenvolvimento, certo? Pode ser que um dado escoamento ele não chegue à condição de completamente desenvolvido, tá? E aí, eu tinha falado para vocês que esse comprimento de entrada, né, o quanto de espaço era requerido para que essa camada limite se desenvolvesse, né, para que ela atingisse aqui essa linha de centro e realmente eu começasse a ter o escoamento plenamente desenvolvido, essa quantidade aqui de espaço ia demorar, ia ser referente, né, às características do escoamento que estava se dando aí dentro dessa tubulação. Então, se a gente estava falando no escoamento laminar, então essa relação ela era aproximadamente linear, né? O comprimento de entrada uma relação linear com o número de Reynolds e com o diâmetro da tubulação. E se esse escoamento ele ocorre em regime turbulento, então a gente tinha a expressão através de uma lei de potência. Isso aqui, pessoal, essa relação aqui é empírica, tá? Então, não tem
como eu chegar nisso daqui matematicamente para explicar para vocês como que essa equação surgiu. Ela realmente é empírica pelo acompanhamento dos vários escoamentos laminares e turbulentos, enfim. E aí, se a gente estabelecer, né, utilizar os limites de transição de um dado escoamento e outro, a gente consegue ver que para o escoamento laminar, esse comprimento de entrada estaria na faixa de uns 140 diâmetros, 140 vezes o diâmetro, né? Então, se essa tubulação tem 1 metro de diâmetro, então 140 metros para que eu atingisse o completo desenvolvimento. E se a gente estivesse trabalhando no regime turbulento, né? Então, o comprimento de entrada seria aproximadamente, né, entre 25 e 40 diâmetros. Então, a gente estaria falando entre 25 e 40 metros para que, em seguida, esse escoamento tivesse na condição de completo desenvolvimento. Dúvidas até aqui das coisas que a gente falou na aula passada, meu povo? Tudo certo? Posso começar a falar dos aspectos quantitativos, né? Esses seriam os aspectos qualitativos, né? Como que funciona esses escoamentos. Na perspectiva quantitativa, o que que a gente vai fazer? A gente vai primeiro trabalhar com o caso laminar, porque no escoamento laminar a gente trabalha, né, com as equações analíticas, a gente pode dizer, obter resultados, digamos assim, analíticos realmente, para várias características desse escoamento, e em seguida a gente vai passar para a análise quantitativa do escoamento turbulento, que aí a gente já não tem mais esse apoio tão grande das equações, e aí a gente vai precisar de um pouco de análise dimensional e um pouco de experimentação para poder sair e chegar em algum lugar, certo? Então, nosso objetivo agora é avaliar como que é esse perfil de velocidades, como que eu calculo a vazão para um escoamento laminar, como que se dá a queda de pressão, como que essas propriedades características do escoamento se relacionam, certo? E aí, para fazer isso, a gente vai pegar um elemento aqui cilíndrico infinitesimal, né? E a gente vai avaliar as forças e a conservação da massa sobre esse elemento infinitesimal aqui, certo? Então, pelo teorema de transporte de Reynolds, que a gente viu lá na semana passada, né, a taxa de variação de qualquer propriedade do sistema é a taxa de variação dessa propriedade no volume de controle, mais o fluxo dessa propriedade através da superfície de controle. Então, se a gente aplicar isso daí, considerando um escoamento que esteja completamente desenvolvido, ou seja, o meu perfil de velocidades vai ser função somente dessa coordenada radial, um escoamento que ocorra em regime permanente de um fluido incompressível e em uma tubulação horizontal, então perceba que aqui, apesar de serem muitas as colocações, né, muitas as considerações, na verdade elas não são muito restritivas, né? É o que acontece na maioria dos casos dos escoamentos de líquidos em tubulações, né? Então, se a gente considerar essa tubulação horizontal de um fluido incompressível em regime permanente, que já esteja na condição de completo desenvolvimento, ou seja, essa camada limite já se desenvolveu e aí o meu perfil de velocidades ele não muda de uma seção para outra do tubo, certo? A gente pode trabalhar com a equação da conservação do momento linear, certo? Então, eu tinha lá o teorema de transporte de Reynolds me dizendo que a taxa de variação na propriedade do sistema, ela podia ser a taxa de variação do momento linear, né? Quando a propriedade era momento linear do sistema, eu ficava com uma equação como esta daqui. Oh, meu Deus, eu não queria que essas setas já estivessem aqui, mas tudo bem. Então, se o escoamento é em regime permanente, a gente fazer essas considerações. Se o escoamento é em regime permanente, obviamente, a gente tem a invariância de qualquer propriedade com respeito ao tempo.
né? Se esse escoamento é de um fluido incompressível, o que acontece é que essa quantidade de momento na entrada e na saída do volume de controle, ela vai ser igual a zero. Como que eu sei isso? A gente sabe que para o escoamento em regime de um fluido incompressível, né, e em regime permanente, enfim, a vazão mássica de entrada tem que ser igual à vazão mássica de saída, não é isso? Então, eu teria que ρ VDA na seção de entrada ia ser igual a ρ VDA na seção de saída. Como a gente não tem mudança no diâmetro aqui dessa tubulação, né, uma tubulação horizontal qualquer, que já está bem caracterizada aí, então, o valor da velocidade na seção de entrada também é igual à velocidade na seção de saída. Então, esse termo daqui, ele fica sendo igual a zero. Tá? E aí, além disso, como a tubulação ela é horizontal, né, tubulação horizontal, não existem forças de campo relacionadas a essa coordenada x aqui, certo? Se existissem forças de campo, elas estariam aqui alinhadas com esse eixo vertical, beleza? Então, a gente consegue ver que essa equação daqui traria para a gente a informação de que o somatório das forças de superfície tinha, portanto, que ser igual a zero, né? Então, significa que as forças de superfície que estiverem atuando sobre esse meu volume de controle, elas têm que se contrabalancear. E aí, a gente pode dizer que eu tinha um valor de pressão característico aí do ponto central, digamos assim, desse meu volume de controle. E se a gente fizer a expansão em série de Taylor para cada uma das faces, como a gente fez no começo, né, dos nossos processos, a gente vai ver que a pressão que atua nessa face da esquerda, vezes a área sobre a qual ela atua, menos, por que o menos? Porque aqui a gente tem a pressão atuando sobre o volume de controle, né? Então, ela atua na direção contrária ao escoamento. Menos a pressão que atua na face direita desse volume de controle, vezes a área na qual ela atua, tem que ser igual, né? Essa diferença entre as pressões numa seção e outra vai ter que ser igual à força referente à tensão cisalhante. E aí a tensão cisalhante, ela atua justamente ao longo dessa superfície. Deixa eu ver se eu consigo riscar aqui. Acho que eu vou conseguir se eu colocar para apresentar. Peraí. Então, a tensão cisalhante, ela atua nessa região externa, né, da partícula. Então, a gente pode pensar na tensão cisalhante. Gente. Tá, vocês estão vendo onde é que eu estou marcando que atua a tensão cisalhante, né? Nessa área externa aí desse meu cilindro, né? Então, seria nessa casca. Nossa Senhora, que foi isso, meu Deus? O que está acontecendo aqui na minha residência hoje, pessoal? Tá muito ruim. E não é só a internet, sabe? Parece que até meu computador tá achando de reclamar hoje. Mas vai dar certo. Tenhamos paciência. Então, como eu ia dizendo, né? A pressão, ela está atuando nessa superfície aqui. Pressão, pressão. Então, a área na qual a pressão está atuando é justamente a área dessa superfície, né, circular, em cada um dos casos. Já a tensão cisalhante, que atua sobre essa partícula infinitesimal, ela atua justamente nessa área aqui, né, na área externa desse corpo cilíndrico. Então, o termo referente à tensão cisalhante, ele está relacionado com
o comprimento dessa circunferência, vezes o dx, que seria o comprimento do próprio elemento. Né? Então, a área na qual ela atua é justamente 2πr dx, ok? Fazendo isso, a gente consegue ver, né, que esses termos referentes à pressão, eles vão se cancelar, e aí esses termos de ρp/ρx, eles vão se somar aqui, mediante esse sinal negativo, tá? E dx sobre 2 com dx sobre 2 fica simplesmente dx, cancela com esse termo daqui. Alguém queria perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Eu vi um áudio abrindo. Bom, vou continuar, tá? Então, a gente consegue ver, né, que essas expressões se cancelam, os ΔP se somam com o sinal negativo, menos ρp/ρx, o dx daqui com esse dx e esse dx aqui também se cancelam, os termos referente ao π também se cancelam, esse r quadrado aqui, esse r e esse rzinho também, certo? Então, a gente fica aqui com um termo, na realidade, de menos ρp/ρx vezes r, se somando com tensão cisalhante vezes 2. E aí eu posso passar o termo de ρp/ρx para o outro lado, né, da equação, e aí a gente fica com esta relação. A variação de pressão na direção x vezes a posição radial tem que ser igual ao produto da tensão naquele ponto vezes 2. E aí, se a gente for avaliar a tensão que atua na parede, né, da tubulação, e se a gente considerar a integração desse ρp/ρx, para que ele represente para a gente, aqui está representada a variação de pressão em um dado comprimento L, tá? Deixei de representar como ρp/ρx e está representado aqui como ΔP sobre L. No material de vocês tem dizendo bem direitinho por que que é um, por que que é outro, certo? Na realidade, é basicamente assim, ó. ρp/ρx corresponde a uma variação de pressão de P2 menos P1, né? Ao longo de uma variação aí no comprimento. Então, x2 menos x1, que seria o comprimento L. Só que o que acontece é que a pressão no ponto 2, que seria um ponto mais adiante, né? Vamos pensar aqui, que aqui seria um ponto 2 e aqui seria um ponto 1 qualquer. Mediante os efeitos de viscosidade, a pressão no ponto 2 ela é menor do que a pressão no ponto 1. Então, a gente diz que isso daqui seria o menos ΔP sobre L, menos a perda de carga, certo? Menos a queda de pressão. Porque, veja só, isso daqui vai dar uma quantidade negativa, não é isso? Essa quantidade negativa, eu posso chamar isso aqui de variação de pressão, certo? Quando a gente chama isso daqui de queda de pressão, queda, então eu represento de pressão, eu represento nesse ΔP só o valor numérico, digamos assim, da variação de pressão. Então, ΔP sobre L para a gente representa a queda de pressão entre uma seção e outra, certo? E corresponde ao negativo do ρp/ρx. Bom,
Então, veja só, quando a gente trabalha aqui com essa relação, né, de tensão com variação de pressão, a gente consegue ver que a tensão, ela é uma relação linear com o raio, né, e depende justamente desse ρP/ρx. Então, a gente pode expressar isso dessa maneira. A tensão de cisalhamento no fluido, ela vai variar linearmente na direção transversal do tubo, né? Linearmente aqui, ó, linear, linear, valendo zero na linha de centro, que a gente vai ver, ó, que corresponde justamente ao ponto de velocidade máxima desse escoamento, até um valor de tensão máxima na parede, que corresponde justamente a uma velocidade mínima, né, uma velocidade zero do fluido, certo? Essa informação, né, de que ρP/ρx é uma quantidade constante, né, para uma dada condição de escoamento, ela vale somente para a condição de pleno desenvolvimento desse perfil de velocidades. Por quê? Porque enquanto esse perfil de velocidade está se desenvolvendo aqui, enquanto essa camada limite está se desenvolvendo, o comportamento da tensão cisalhante, ele não é o mesmo que o comportamento uma vez que esse perfil esteja completamente desenvolvido. Então, o que a gente vê é que o gradiente de pressão, ele é maior, a variação de pressão, ela vai ser, ela primeiro não vai ser linear, então ela não vai, essa variação, ela não é constante, né, mas ela também é bem maior do que uma vez que o escoamento esteja completamente desenvolvido, tá? E aí, o que acontece? Excelente. Tudo que a gente falou até agora, pessoal, a gente pode aplicar para o caso laminar, pode aplicar para o caso turbulento, não tem problema com relação a gente não fez nenhuma consideração com respeito ao regime de escoamento, certo? Mas, agora que a gente vai fazer essas considerações, né, vai começar a trabalhar com escoamento laminar, aí a gente tem a felicidade do universo de ter uma expressão que vai relacionar a tensão cisalhante com a taxa de deformação do fluido nesse tipo de escoamento. Então, por que eu consigo relacionar essas duas coisas para o escoamento laminar? É que eu consigo modelar tudo, basicamente, desse escoamento, certo? Então, se a gente expressar essa relação tensão, taxa de deformação em coordenadas cilíndricas, a gente teria algo como isso aqui, tal é mi dUdr, certo? Só que a gente falou anteriormente que tal podia ser expresso em termos da variação de pressão do ρP/ρx e de R, certo? Então, eu vou voltar aqui para o slide anterior para ficar mais fácil de todo mundo acompanhar, certo? Então, aqui, ó, ele falou que ΔP sobre L era 2 tal sobre o raio. Então, aqui, ó, ΔP sobre L é 2 tal sobre o raio. E aí a gente consegue, né, separar essas variáveis para fazer as integrações apropriadas. Então, se eu separar todo mundo que está relacionado com a coordenada radial, a gente consegue ver que ΔP sobre L vezes o raio, dividido por 2μ, tem que ser igual a dU, certo? Então, essa seria essa expressão aqui. Se a gente fizer a integração aqui desse perfil de velocidades, considerando, né, que U tem o valor de zero quando a coordenada radial vale R, ou seja, aqui na parede, condição de contorno, né? U vale zero aqui nessa parede da tubulação, e U tem um valor qualquer em uma coordenada R qualquer, certo? A gente pode obter uma expressão como essa, né? U de R menos zero é igual a ΔP sobre
2μ vezes L, que multiplica a integral de R dr, que seria justamente R quadrado sobre 2. O 2 multiplica esse 2 aqui, virando esse 4. E aí a gente pode aplicar justamente os limites de integração, certo? Fazendo isso, a gente consegue obter justamente a equação para o perfil de velocidades. Essa equação daqui é o perfil de velocidades para um escoamento laminar dentro de um tubo, certo? Então, a velocidade, ela depende com a coordenada radial ao quadrado. Então, esse perfil aqui é um perfil de uma parábola, né? É um paraboloide de revolução, a gente chama, porque se você olhar isso aqui num plano, ele é uma parábola, né? Se você pensar nele de maneira tridimensional, isso aqui vai ser um paraboloide de revolução, certo? Outra coisa legal que a gente pode observar, né? A gente pode, matematicamente, né, chegar à informação de que a velocidade máxima desse escoamento, ela vai ocorrer na linha de centro, né, onde a gente falou, né, anteriormente, que a tensão cisalhante era mínima. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode simplesmente reconhecer que o ponto de máximo é um ponto em que a derivada da função tem que ser igual a zero, não é isso? Então, eu peguei o perfil aqui de velocidades e vou derivar ele com respeito à coordenada radial. Quando a gente fizer isso, né, derivada desse primeiro termo aqui é zero, porque é uma constante, e derivada desse segundo termo aqui vai ficar menos ΔP sobre 4μL, que multiplica duas vezes esse Rzinho pequeno. Note que o Rzão ao quadrado, ele vai cancelar com esse Rzão quadrado aqui, certo? Então, a única maneira de que essa expressão, ela tenha um valor igual a zero é quando essa coordenada radial for igual a zero, certo? Então, o nosso ponto de máximo ocorre quando o R for igual a zero. Então, basta a gente pegar a equação do perfil de velocidades, que era essa daqui, e aplicar no ponto em que Rzinho é igual a zero. Então, a gente sabe que a velocidade máxima do escoamento vai ter este valor aqui, certo? Eu não sei se vocês estão gostando dessa minha invenção agora, essa caneta aqui o tempo todo, né? Mas eu acho que fica mais fácil de eu explicar para vocês. Eu não sei se fica mais fácil também de vocês acompanharem o que eu estou fazendo ou só se fica uma sujeira gigantesca no negócio. Fica melhor, né? Ah, então tá. Vou continuar. Então, perceba que agora a gente já tem informação de como que é o perfil de velocidades para o escoamento, seria o de R, né? A gente já sabe também qual que é a velocidade máxima desse escoamento e aonde que ela ocorre. Então, só nesses minutinhos aí a gente já determinou 3 características super interessantes e importantes do escoamento laminar, certo? Aí, o que a gente pode fazer com isso, né? Ah, beleza, você agora sabe qual é o perfil de velocidades. Com esse perfil de velocidades, pessoal, a gente vai poder calcular qual que é a vazão num dado escoamento. A gente vai ver que com essa informação a gente vai conseguir avaliar a queda de pressão para esse tipo de escoamento. A gente pode calcular a velocidade média desse escoamento. Então, a gente vai fazer isso passo a passo, tá? Infelizmente, a animação daqui me sabotou, mas a gente continua. Então, se eu quiser saber a vazão volumétrica, né, de um escoamento, a gente sabe que vazão volumétrica é justamente a integração do perfil de velocidades ao longo da área, né, através do qual o fluido está escoando. Então, perceba que o fluido, ele vai estar escoando através desse cilindro aqui, ó, infinitesimal. Então, a área que ele vai estar tendo contato, né, vai ser
essa daqui, digamos assim, a luz da tubulação. Então, a área daqui vale o comprimento dessa circunferência, 2πr, vezes o dr, né? E aí eu vou aumentando esse dr, até que a gente atinja a totalidade da área dessa tubulação aqui, certo? Então, a gente vai integrar esse perfil de velocidades através dessa área 2πr certo? Então, aqui eu coloquei a equação do perfil, que a gente determinou no nosso primeiro passo, e aí a gente consegue ver que tem essa porrada de coisa aqui constante, que pode sair dessa integração, esse termo aqui que também pode sair da integração, né? Então, esse 2 pode cortar com esse 4 daqui, e aí a gente fica com π delta P sobre L, e aí no denominador aqui sobrou esse 2μ. E para se integrar, né, para realizar essa integração, então a gente ficou com r quadrado menos rzinho, que multiplica rzinho dr. Então, a integral de rzão quadrado rdr é rzão quadrado, rzinho ao quadrado sobre 2, e a integral de r à terceira dr é rzinho à quarta sobre 4. Eita, rzinho à quarta sobre 4. E aí, quando a gente aplica, né, os limites de integração, né, essa integração ela está sendo aplicada desde a coordenada radial valendo zero até esse dr atingir, né, o valor de rzão, ou seja, até ele atingir o valor do raio total dessa tubulação. Então, a gente vai obter justamente aqui rzão à quarta sobre 2 menos rzão à quarta sobre 4. Então, aqui sobra para a gente um rzão à quarta sobre 2, sobre 4. Tá, deixa eu escrever, porque senão, né? Mais para cá, só para eu fazer essa última continha aqui com vocês. Então, aqui, a gente pode trabalhar com, seria rzão à quarta, sobre 2, menos rzão à quarta sobre 4, né? Então, nosso mínimo aqui, denominador comum, ia ser 4, né? Vou colocar ele aqui já do lado de fora, para a gente ficar acompanhando a conta. Então, o nosso MMC aqui seria 4, não é isso? E aí eu ficaria com 2 rzão à quarta menos rzão à quarta. Então, isso resulta rzão à quarta aqui. Certo? E aí, essa equação aqui, pessoal, ela é muito famosa aí na mecânica dos fluidos, é a equação de Hagen-Poiseuille. Eu chamo assim, mas eu acho esse nome horroroso, tá? E aí, o que acontece? Essa equação, ela vai ser importante porque ela consegue, ó, determinar qual que é a vazão para uma dada, para o escoamento de um fluido, se eu sei somente a variação de pressão de uma seção para outra e qual que é o diâmetro dessa tubulação, certo? E qual que é o fluido que está escoando, obviamente, né? Qual que é a característica viscosa desse fluido. E também a gente pode fazer o caminho inverso, né? Eu posso calcular qual que vai ser a queda de pressão para uma dada vazão do escoamento, sabendo que a minha tubulação tem tantos metros, tantos centímetros de diâmetro.
Então, essa equação daqui, ela é muito importante para a modelagem aí desse escoamento laminar, viscoso, né, interno, certo? Aqui tem algumas questões, não são muito difíceis, tá? São questões bem de aplicação direta desses conhecimentos, né? E aí a gente pode fazer algumas dessas hoje. Hoje deixa eu só avaliar aqui a minha vida com o cronograma, só para não gastar tempo fazendo, sei lá, um exercício desse, e aí depois a gente faltar tempo para eu apresentar alguma coisa para vocês. Então, hoje é sexta-feira. Eu acho que eu prefiro consumir esses próximos minutinhos, pessoal, entrando na parte do escoamento turbulento, que tem muita informação para a gente tratar ainda. E aí, na segunda-feira, a gente conclui o escoamento turbulento, e aí a gente pode fazer vários tipos de questões nos dias 21, 22, etc. Eu não sei se Douglas colocou para vocês uma notícia já, ele colocou a notícia já a respeito da prova? Não sei. Não, a gente não viu nada não, professora. Ele disse hoje de manhã, né, Kaline falou. Então, a gente está pensando, né, o nosso intuito é de fazer a prova de vocês, ao invés de no dia 22, que já era muito em cima, né, quarta-feira, fazer essa prova no dia 25, via questionário, certo? E aí, por que no dia 25? Porque aí vocês tinham realmente mais tempo para digerir realmente o conteúdo, certo? E aí a quarta prova ficava, eu não sei se ficou para o dia 29 ou para o dia 30, a quarta prova da disciplina. Porque a gente só tem até o dia 31 para consolidar tudo. E entre 27 e 29, a gente, 3 dias depois da divulgação do resultado, a gente não pode, como é que se diz? Marcar, né, a quarta prova. Só pode após 3 dias úteis. Então, a gente estava com essa sugestão para levar para vocês para o dia 25 fazer a prova. Em vez de ser 3 horários, a gente marcava um único horário e aí fazia todo mundo junto a prova. Não ficando mais complicada, tá de boas, né? A data já foi alterada, foi, Kaline. Pronto. Eu acho que a diferença entre você fazer a prova no dia 22 e fazer a prova no dia 25, né? É um tempo maior para você conseguir realmente estudar o conteúdo, né? E aí, como tem muita gente que nessa altura do campeonato vai ter que correr atrás de nota, vai ter que correr atrás de etc, coisa e tal, então, eu acho que faz sentido, né? E aí a gente não quis botar no dia 24, porque 24 tem um pessoal aí que faz eletricidade aplicada, e a gente não queria deixar a prova tão importante junto nesse mesmo dia, né? As duas provas importantes. Não que outras não sejam, mas, enfim, é até um caos. Como assim, Daniel? Tá puxado aí? Vai dar certo. Vai dar tudo certo. Quem não pode fazer no dia 25, Jeremias, entre em contato com a gente para a gente avaliar caso a caso. Tá bom? Manda um e-mail e aí a gente vê. Tá certo? Então vamos lá. Eba! Vocês viram que para o escoamento laminar foi tudo tranquilo, né? Para a gente resolver, achar essas equações e tudo mais. Foi tudo uma belezura. Escoamento laminar é, digamos assim, vida analítica, uma beleza. Quando a gente chega para o escoamento turbulento, aí é que os problemas começam a aparecer. Um outro problema, né? Então, por que a modelagem do escoamento turbulento ela é um pouco mais complexa do que o caso laminar? Porque no escoamento turbulento a gente falou que as forças de inércia elas são maiores, né, mais preponderantes do que as forças viscosas. E isso quer dizer que existe mistura entre as camadas de fluido, né? Então, isso tudo
interage muito mais rapidamente no escoamento turbulento do que no escoamento laminar. E aí, a gente diz que, diferentemente do caso laminar, em que a velocidade do escoamento era a velocidade média, né? Então, a gente tinha um valor estabelecido para a velocidade do escoamento. No escoamento turbulento, a gente tem, na verdade, um valor médio de velocidade, mas a gente tem oscilações sobre esse valor médio. Então, a velocidade em qualquer ponto, ela sempre varia em torno de um valor médio, se somando esse valor a uma flutuação aqui que ele chama de U', certo? E são essas flutuações de velocidade que fazem com que ocorra a transferência de quantidade de movimento entre uma camada de fluido e outra, certo? Então, a gente vai dizer que existe uma componente aleatória de flutuação de velocidade em cada uma das direções, né? Essa flutuação de velocidade, ela se soma a uma velocidade média do escoamento, né? E, justamente em decorrência dessas flutuações de velocidade, a distribuição da tensão de cisalhamento no escoamento turbulento, ela não consegue obedecer uma equação bonitinha, lindinha, como a equação lá que a gente usou para o caso laminar. Então, a gente não tem uma relação direta para poder fazer as nossas deduções matemáticas. Por quê? Essas flutuações aleatórias de velocidade, elas transportam quantidade de movimento, aumentando a tensão de cisalhamento que efetivamente se verifica, né, nas partículas fluidas. Então, inclusive, a própria mecânica dos fluidos, né, em outros departamentos, centros, etc., a gente chama a disciplina de transporte de quantidade de movimento, certo? Por quê? Porque é justamente essa quantidade que é transportada entre uma camada e outra do fluido. No caso laminar, obedecendo essa relação aqui, e no caso turbulento, obedecendo uma relação como essa, né? Então, a tensão de cisalhamento para o caso turbulento, ela corresponde à soma de uma parcela que seria a referente a essa velocidade média do escoamento laminar, não é isso? E uma tensão também, que a gente chama de tensões de Reynolds ou tensões do escoamento turbulento, que podem ser representadas por esse termo aqui, que é ρ, U', V', certo? Para quem tiver curiosidade de saber o que é esse termo, né, o que ele representa, lá no material de vocês tem. Eu me dei o trabalho de explicar bem direitinho para não ficar parecendo que isso veio lá, sei lá, direto das camadas superiores do céu para vocês, tá? Então, aqui, quando a gente fala a respeito de escoamento turbulento, né, a gente consegue ver que momento é uma quantidade, né, que se expressa pelo produto massa vezes velocidade, né? Se a gente representar a taxa de variação do momento, então a gente traria, né, a taxa de variação da velocidade, né? E isso aqui, a gente falou lá durante o desenvolvimento, né, de primeira unidade, segunda unidade, enfim, que essa taxa de variação do momento era igual ao somatório de forças. Se a gente tratar de uma força referente à tensão cisalhante, né, então eu posso representar esse termo aqui como produto, a massa como produto ρ vezes volume, dV/dt eu permaneço com o termo aqui, e divido aí pela área, não é isso? Então, quando a gente fizer
obtiver essa relação aqui, a gente consegue ver que volume dividido por área vai dar uma dimensão de comprimento, né, um L aí qualquer. E aí eu posso trabalhar, então, entender na realidade, isso aqui não é uma coisa bem... Essa minha dedução aqui, ela não é uma coisa puramente matemática, né, ela é mais de relação entre quantidades, para a gente conseguir tirar alguma informação daquilo, tá? Então, a gente consegue ver que esse termo de LDT, né, pode representar aí também uma flutuação de velocidade. Então, uma tensão cisalhante, a gente consegue ver que ela sendo representada por esse termo, ρ, U', V', né, as flutuações de velocidades, ela está relacionada diretamente com uma taxa de transferência de momento linear, né, ou quantidade de movimento linear entre essas camadas de fluido, certo? E aí, a gente consegue ver, né, a diferença do comportamento de um escoamento laminar, em que a gente tem justamente só uma camada de fluido interagindo com suas vizinhas diretas, né, e o fato de a gente ter essas flutuações de velocidade, né, a forma como isso provoca uma mistura, né, no escoamento turbulento, de tal maneira que a gente tem um perfil de velocidades médio, né, e essas flutuações de velocidade causando o transporte de quantidade de movimento, aumentando a tensão que se verifica, tá? E aí, essa parte aqui, geralmente o povo, na hora que eu vou explicar, acha muito difícil de entender, certo? Mas não tem mistério nisso aqui, tá, pessoal? Eu só quero mostrar para vocês como que se distribui a tensão de cisalhamento na parede do tubo, certo? Então, imagine que a gente tenha, né, aqui a linha de centro da tubulação, aqui a parede da tubulação, certo? A gente sabe que na parede da tubulação o fluido vai ter que obedecer à condição de não deslizamento, né? Então, a velocidade do fluido aqui, ela é zero. Considera, pessoal, que essa linha aqui, ó, representa justamente o valor da tensão cisalhante total. Que tensão cisalhante total é essa, professora? Essa daqui, ó. Essa daqui que a gente disse que era a soma de uma parcela laminar com uma parcela turbulenta, certo? E aí, quando a gente estava falando lá para o caso laminar, a gente viu que essa tensão, ela se relaciona com o ΔP, né, sobre L, dessa maneira aqui. Quando a gente estava falando disso daqui, a gente não fez nenhuma restrição quanto ao tipo de escoamento. Então, isso aqui, essa relação, ela é válida tanto para o caso laminar, quanto para o caso turbulento, certo? E essa relação aqui, ela é expressa através dessa linha azul que eu estou desenhando aqui, essa reta ao longo da tubulação, né? E aí, o que acontece? Nesse gráfico aqui, ele está trazendo para a gente a distribuição dessa tensão de cisalhamento com respeito às componentes laminar e turbulenta. Tal não é a soma de tal laminar com tal turbulento? Então, o que se verifica é que a condição de não escorregamento, né, ela impõe para a gente que a velocidade do fluido, ela tem que ser zero, né? Se a velocidade do fluido tem que ser zero, as flutuações de velocidade também tem que ser zero. E na parede dessa tubulação, o que a gente verifica é que, ótimo, aqui eu tenho velocidade igual a zero na parede do tubo, a tensão total, ela é máxima, né? E na medida que eu vou me distanciando dessa parede do tubo, a parcela laminar é dominante,
aqui nas proximidades da parede, vejam que a parcela laminar é esse trecho aqui, desde essa linha vertical até essa linha pontilhada aqui. Essa linha pontilhada, pessoal, ela está dividindo quanto que é a parcela laminar de quanto que é a parcela turbulenta, né? Então, a parcela laminar, ela é muito maior aqui nas proximidades da parede do tubo, certo? Por quê? Porque justamente a gente não tem muitas flutuações aí de velocidade nessa região. Na medida em que esses efeitos inerciais, eles vão se tornando mais pronunciados, a parcela da tensão turbulenta, ó, que aqui era praticamente zero, ela vai crescendo, 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 certo? Então, a gente diz que a tensão de cisalhamento laminar, o tal laminar, ele é predominante na região próxima à parede, e longe da parede, a porção turbulenta, ou seja, referente àquelas flutuações de velocidade, ela passa a ser dominante, certo? E aí, é importante observar, ó, que essa equação aqui, ela continua sendo válida, né, independente se o escoamento é laminar ou turbulento, porque a gente não fez nenhuma consideração na época da dedução dela, certo? Então, excelente. A gente agora já viu como que ocorre, né, como que se dá a distribuição de tensão cisalhante no escoamento turbulento. A outra grande característica que a gente pode tratar do escoamento turbulento diz respeito aos perfis de velocidade, né? Só que a gente viu que eu não tenho uma equação como a equação da lei da viscosidade de Newton, não tenho isso para o escoamento turbulento. Então, já que eu não tenho esse tipo de equação, a gente vai adotar perfis de velocidades empíricos, certo? E aí, o que se verifica é que, quando a gente está tratando da região da subcamada viscosa, ou seja, aquela região em que os efeitos viscosos são importantes, ou seja, aquela região em que a tensão laminar ela é mais importante, a gente pode relacionar essas duas quantidades através dessa equação. Professora, que quantidades são essas, né? Esse gráfico aqui, pessoal, na realidade, né, ele está plotando para a gente uma relação entre a velocidade média do escoamento e o que ele chama de uma velocidade de atrito, o asterisco. Essa velocidade de atrito, o asterisco, ela corresponde aí, matematicamente, né, àquele termo de flutuações de velocidades. Por quê? Quando eu divido a tensão cisalhante por ρ, naquele termo lá de tensão era igual, tensão turbulenta era ρ, U', ai meu Jesus, V', se eu dividir essa tensão por ρ, eu vou ter um termo de velocidade ao quadrado, certo? Que eles chamam aí de velocidade de atrito. E aí ele traz aqui a relação entre a velocidade média do escoamento e essa velocidade do atrito. Quando se fala da região da subcamada viscosa, a gente tem esse tipo de comportamento aqui. Quando a gente fala da região mais distante, ou seja, da região em que são preponderantes os efeitos da tensão turbulenta, então a gente se verifica, né, experimentalmente, a validade desta outra expressão aqui. Essas duas expressões aqui, na realidade, essa daqui principalmente, ela vai ser importante para quem for usar isso mais lá na frente no curso de mecânica, para você determinar, por exemplo, qual é a espessura Y dessa subcamada viscosa, qual é a espessura da camada limite, entendeu? Então, isso daqui vai ser, utilizado mais, digamos assim,
analiticamente não, mas matematicamente, quando vocês forem fazer esse tipo de cálculo lá na mecânica dos fluidos 2, certo? Para os nossos fins de agora, a gente basta entender que o fato de eu ter aquela subcamada viscosa aqui, ó, faz com que a velocidade do fluido ela mude muito rapidamente desde um valor zero na parede até um valor que a gente diz que é o valor médio nessa seção, certo? Perceba que para o escoamento turbulento, rapidamente a gente sai desde o valor zero para o valor da velocidade média, certo? E esse perfil aqui de velocidades, ele geralmente ele é modelado através de uma lei como essa, uma lei de potência, né? Então, a velocidade em qualquer ponto, ela se relaciona com a velocidade máxima através da coordenada radial, usando um expoente aí, um fator de potência n. E esse coeficiente n daí é justamente relacionado com o número de Reynolds. Então, a depender de quão turbulento eu esteja falando, né, de quão turbulento seja esse meu escoamento, então a gente tem valores de N que vão modificar o perfil de velocidades, certo? Aqui, ó, ele traz justamente essa informação para a gente. Isso aqui seria a linha de centro da tubulação, certo? Aqui seria a parede da tubulação, onde em todos os perfis a gente tem a velocidade do fluido sendo igual a zero, né, nessa parede. E aí ele plota aqui, ó, como que se dá o perfil no caso laminar, perfil de velocidade no caso laminar, quando o expoente n vale 6 e quando esse expoente n vale 10. E aí a gente pode perceber, né, que quanto maior for esse número, que depende do número de Reynolds, então quanto mais turbulento for esse escoamento, mais rapidamente eu saio do valor zero de velocidade para o valor médio aqui de velocidade nessa seção. Então, a gente diz que esse perfil de velocidades, ele se torna sucessivamente mais achatado, né, quanto maior for o número de Reynolds. Aqui fica, eu acho que talvez fique mais claro, né? Aqui está o perfil laminar, ó, nessa linha aqui. Essa linha que eu estou destacando de amarelo seria a equação do parábola, né, do perfil laminar. E aí, se a gente tem um perfil de 1/7, n igual a 7, lá no nosso escoamento turbulento, ele seria algo dessa maneira, né? Se a gente tem um escoamento com perfil de n igual a 5, ele é mais rombudo. Se ele chega aqui a um valor de n igual a 10, então isso se torna também, novamente, mais achatado. Beleza? Ótimo. Amanhã a gente começa, amanhã, né? Segunda-feira, pessoal, a gente começa a tratar dessa parte de considerações de energia no escoamento turbulento. E é através dessa etapa agora de considerações de energia que a gente vai poder calcular para o escoamento turbulento parâmetros como queda de pressão, vazão, etc. Certo? Enquanto no escoamento laminar eu já defini tudo, né, já sei como calcular tudo a partir daquelas equações que a gente tratou, no escoamento turbulento, a gente vai conseguir definir isso, determinar tudo bonitinho, segunda-feira. Beleza? Tudo certo, meu povo? Lembrando, quem tiver algum problema com a data do dia 25, entrar em contato, falar com o professor, né? Jeremias, uma reunião de IC, você pode falar também com o seu orientador de IC e dizer que você vai ter prova, né? Então, vamos flexibilizar dos dois lados, tá? Vamos tentar fazer isso acontecer, tá bom? Era isso, pessoal, por hoje.